Bom dia, turma. Estou gravando esse vídeo por causa desse achado. Existe uma documentação que chama Fish School, que faz o passo a passo de tudo que a gente fez até agora nos vídeos passados. É uma documentação muito bonitinha, bem explicativa. Vou deixar o link para vocês. Mas o que eu quero focar aqui é esse online course. Eu vou passar rapidinho por cima dele, porque ele é bem curtinho, mas traz coisas muito interessantes. Então, o primeiro ponto é que são somente 4 aulas, digamos assim. Primeiro, eles ajudam a fazer o setup. Então, para quem ainda não sabe nada, nem de instalar Visual Studio Code, como que usar, eles explicam aqui bonitinho. Muito interessante. Até e do básico, desde ler um guia de implementação. E eu estou gravando essa parte especificamente por causa desse gráfico aqui, né? Onde ele explica o que é um guia de implementação Fire. Eu vou traduzir aqui para vocês, rapidinho. Então vamos lá. A especificação básica do Fire é proporcionalmente incompleta. Embora defina os elementos críticos e generalizáveis necessários para a implementação do Fire, como sintaxe e os recursos básicos do Fire, deixa indefinidos os detalhes de implementação específicos do caso de uso. Eu achei isso sensacional. E também achei esse gráfico sensacional. Então, o que está coberto pelo Fire? A sintaxe, né? A estrutura dos recursos. A API, onde você vai ler, escrever e buscar os recursos instanciados do Fire, né? Os recursos que de fato têm dados de alguém, de alguma coisa. Elementos básicos de dados e a possibilidade de estender, né? Mecanismos para estender todas essas opções. O que não está coberto? Responsabilidades e papéis, sequências e workflows, né? Que estão dentro de caso de uso, então eu vou ter um caso de uso, eles vão explicar isso. Terminologias e códigos, adicional, dados, elementos de dados adicionais, o que deve ou não deve aparecer, segurança e privacidade e especificidades regionais de cada país. Então isso daqui temos que ter em mente porque isso facilita muito entender o processo de perfilização do Fire. Importantíssimo. Amei essa parte. Mas tem mais coisa interessante. Bora lá. Por exemplo, existem classificações de guias de implementação. Guias de implementação de base nacional não descreve uma implementação completa, em vez disso descreve as regulamentações para uma infraestrutura nacional de saúde e no contexto do FHIR, né? Ou seja, é isso que é o BR Core. Ele pega as normas, as leis e toda essa regulamentação e transforma em perfis básicos do FHIR. Tá tudo bonitinho explicado aqui. Um guia de implementação ele pode ser do domínio de conhecimento, onde eu vou escrever um conceito clínico empresarial. Ah, tem um conceito clínico que quero mapear em Fire. Consigo. Implementação, eu acho que é o caso da RNDS. Eles fizeram algo voltado para implementação, porque a gente faz a troca de dados, então a gente envia dados para a RNDS e recebe. E guia de implementação para descrever produtos. Nessa página, vão ter algumas descrições mais básicas sobre os artefatos, os recursos do Fire, que já passei por isso, a gente tem vários vídeos no canal. Então vamos para a segunda página, que tem outro conteúdo muito valioso, que é o focado na criação. Então a gente fala muito dos recursos Fire, a gente fala muito dos perfis da RNDS, mas como que é o processo de criar um guia de implementação? É isso que isso traz, traduzir para português. Então, antes de tudo, por que criar um guia, né? Um guia de implementação é fundamentalmente um acordo entre implementadores sobre uma abordagem para resolver um problema específico. A eficácia desse acordo depende de vários fatores, incluindo a clareza da definição do problema que o guia de implementação tenta resolver e os casos de uso específicos que aborda. Seleção, descrição e envolvimento adequados dos participantes, partes interessadas. Delineação dos elementos de dados e fluxo de trabalho necessários para dar suporte ao caso de uso. Seleção adequada de terminologias
e equilibrando a especificação de restrição com a carga de implementação. Então, ele descreve o processo, que é, digamos que é a parte mais complexa, porque você não vai conseguir fazer isso sozinho, você vai precisar de várias pessoas envolvidas, você vai precisar do problema correto, vai precisar de clareza nesse problema, para você de fato abordar e resolver ele da maneira correta. Está muito envolvido com engenharia de software. É muito interessante. Aí o fluxo que eles mostram, então tem o upstream, né, que é antes de tudo, a parte do guia de implementação, e o downstream, que é depois. Então, antes da gente de fato criar o guia de implementação, define o problema participante, os casos de uso, os workflows, os elementos de dados, as terminologias. Depois, com isso em mão, faz os perfis FHIR, os value sets, as operações, o capability statement que está relacionado com o servidor, e os exemplos FHIR, que são exemplos dos perfis que eu criei, só que instanciados, igual eu tinha lá no Fish, que é o exemplo, que é a última parte do documento. E depois, né? Então, fiz tudo isso. Vou testar os cenários, vou referenciar a implementação e testar os dados. É muito bacana ter isso visual, tá? Muito. Demorei muito tempo para achar algo assim. Por isso que eu estou gravando o vídeo. Valiosíssimo esse curso. Logo abaixo, no curso, é explicado o que há em um guia de implementação, né? Um guia de implementação é um conjunto de artefatos FHIR e narrativa que os acompanha, que restringe e estende especificações básicas do FHIR para atender às necessidades de caso de usos específicos. Então, caso de uso do recurso do FHIR, então Patient, por exemplo, ele tem um mundo de coisas para a gente inserir nos casos de uso, mas para o meu guia de implementação só vou usar uma parte. E essa intersecção aqui são eu mudando a cardinalidade dos data elements, né, dos dados, dos campos, eu alterando a terminologia, o bind, slicing, fazemos slices, né? E o que está aqui nessa parte de fora são as extensões. Então, o que eu vou colocar de novo nesse recurso como extensão, os parâmetros de busca, as operações e, de fato, a narrativa da documentação, porque meu guia de implementação, na verdade, todo o guia de implementação carece de um contexto, de uma especificidade de onde ser usado. E, por último, nessa sessão, é descrito um problema, então, para, de fato, implementar um guia de implementação. E é nos dado um problema hipotético, né? Associação de apneia obstrutiva, uma organização clínica fictícia, busca avaliar impactos da obesidade como um fator de risco para a apneia obstrutiva do sono. A OSAA precisa de uma maneira de garantir que os dados clínicos relevantes sejam coletados em um formato padrão e interoperável a partir dos sites membros participantes. É também difícil de encontrar isso. Como a gente faz isso? É explicado no FHIR, mas é tudo explicado de uma maneira um tanto abstrata, que eles já estão aplicando dentro do contexto, explicando o que eles mostraram em cima. Então, a gente vai, no final do curso, ter que construir um guia de implementação voltado para essa instituição, que vai auxiliar eles a avaliar o impacto da obesidade como fator de risco para a apneia. Temos os participantes, a gente teria que ter isso na vida real, né? Então, a própria organização, os locais de estudos. E aqui embaixo é definido um pouco mais sobre o contexto. Então, já estão definindo o caso de uso. Eles estão indo pelas etapas, tá? Então, essa é a etapa 1, tá aqui em cima. Subir demais. Definindo problemas e participantes. Depois, o use case. Então, para a OSA, os seguintes dados são obrigatórios: nome do paciente, idade, local de nascimento, nome do profissional responsável pelo paciente, identificador NPI do profissional. Os diagnósticos, eles vão ser em CID-10 e vão ter esses dois códigos. Índice de massa corporal do paciente, então o valor do IMC, data que foi calculado, o provedor que realizou o cálculo do IMC e, opcionalmente, data do diagnóstico e idade do paciente no momento do diagnóstico. Uma situação comum no dia a dia dos profissionais de saúde, né? Informações que acontecem em quase todo o atendimento. A próxima etapa é ver o fluxo de trabalho, definir o fluxo de trabalho, os elementos de dados e terminologias. Essa parte, né, eles dizem que o fluxo de trabalho está fora, porque de fato a gente não vai ter que sair, ir a campo, vender, conversar com profissionais, porque é só um curso. Mas os elementos de dados foram todos destrinchados, basicamente, de cima aqui para baixo, né?
Então, antes ele estava falando tudo junto, as informações dos pacientes, agora já foram separadas, bonitinhas, do profissional também, da condição, e assim vai. E terminologia também, porque eles definiram que vai ser esse de 10. A próxima etapa é a definição da criação do perfil, e eles já nos dão uma visualização também em formato de fluxo, né? Como tem que ser. Mas o que eu achei interessante é essa tabelinha aqui. Então, eles definem como nome do perfil, né? O elemento Fire que vai estar dentro desse perfil e o que ele vai significar por causa de uso. Eu achei essa tabela muito interessante. Eu acho que ela facilita muito compreender o porquê cada recurso Fire foi utilizado dentro desse caso de uso e possíveis restrições. E eu acho que eu não preciso explicar muito mais aqui, tem bastante coisa, vai ter um pouco sobre o Fish, mas ele nos fornece esse desafio para tentar ser resolvido. E é isso que eu vou fazer no próximo vídeo. Vou gravar ele já porque eu estou muito animado, muito interessante. O desafio ele é esse mesmo, então tá aqui. E já vou, em breve eu solto ele para vocês resolvendo. Tá? Muito obrigado. Compartilhem, dêem um like, recomendem para todo mundo que está estudando Fire, porque estou muito animado em fazer esse desafio. Obrigado, gente.